Fala, meu colega advogado, seja bem-vindo, tá? Essa primeira aula, essa aula inicial aqui, onde a gente vai te explicar como começar a produzir conteúdo na advocacia, tá bom? Eu sei que tem muitos advogados aí que têm essa dificuldade, têm essa dor, ainda não conseguem saber exatamente qual conteúdo produzir, que tipo de conteúdo produzir, como utilizar esse conteúdo para converter os seguidores em clientes. É tudo isso que a gente vai explicar nessa aula, tá bom? Então, vem comigo aqui, que eu já vou te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, quando a gente se trata de produção de conteúdo, seja em qualquer área específica, e no previdenciário não é diferente, a gente precisa entender os níveis de consciência, tá bom? Joel, do que se trata os níveis de consciência? São três níveis, tá, pessoal? Mais consciente, meio consciente e menos consciente do problema, tá bom? O que significa na prática? Que o teu cliente ele passa por uma jornada de compra, tá? Aqui no digital não é diferente, tá bom? No meio físico, assim, no boca a boca, o que é que acontece na jornada de compra? O cliente escuta alguém, muitas vezes, que conseguiu um resultado, entendeu? Que você conseguiu o resultado de alguma cliente específica, ela vai e te indica. Então, o cliente já passa direto para essa jornada de compra. É uma cliente que antes não te conhecia e ela passa a te conhecer, mas existe um meio aqui, tá bom? Esse meio aqui é o teu cliente satisfeito. Aí a gente vai utilizar com que esse meio aqui seja o teu Instagram, tá bom? O teu Instagram vai fazer essa comunicação para pegar o cliente que não te conhece até o cliente que te conhece, tá bom? E converter ele ao longo do processo, na tua linha editorial. Vamos lá, mais consciência. Aqui, pessoal, é o seguinte: é o cliente que já sabe exatamente o que ele quer. Ele só precisa que você apresente o produto. Esse aqui é o cliente ideal, tá bom? É o cliente que já está com uma dificuldade. Que dificuldade é essa, João? Ah, o cara sofreu um acidente, né? Colocou pinos aqui, placas no braço e tudo mais, tal. Ele tem qualidade segurado e ele sabe do auxílio acidente específico que ele vai lá no teu escritório. Esse aí é o cliente perfeito, tá? Joel, existe esse cliente perfeito no Instagram? Existe, tá bom? Nós vamos descobrir que ao longo da nossa produção de conteúdo existe vários tipos de clientes com cada um com um nível de consciência diferente, beleza? Aquele meio consciente que ele conhece um pouco, mas ainda necessita ser convertido. Digamos o seguinte, ele sabe que tem o direito, tá bom? Mas ele ainda precisa de uma atenção a mais, tá? De um cuidado a mais, de uma comunicação melhor com ele para que ele consiga fechar com você. Senão, ele pode fechar com outro colega que tem essa facilidade de comunicação. Você tem um Instagram que tem do início ao fim planejamento de conteúdo, com estratégia, uma direção clara, o cliente olha para aquilo ali e a partir daqui não só você vai transmitir autoridade, mas como você vai transmitir segurança para ele. E isso, quando a gente está se tratando de clientes previdenciários, é indispensável, que a gente sabe que são os clientes mais desconfiados do mundo, entendeu? Então você precisa trabalhar dessa forma. Cada nível de consciência, pessoal, ele requer um tipo de conteúdo específico para trazer esse cara do ponto A para o ponto B. A gente vai explicar isso agora em funil de conteúdo, tá? Mas é basicamente isso. E o menos consciente é que ele demanda um pouco mais de conteúdo, ele é mais aberto e a gente precisa elevar o nível desse cara. É o cara que muitas vezes tem o direito, mas não sabe e não faz nem ideia disso, tá bom? Nós vamos saber também como converter esse cara, perfeito? Finalizando aqui, sem muitas delongas, vamos para o que interessa. Funil de conteúdo. Pessoal, toda a cadeia de produção de conteúdo dentro do Instagram, você que está me ouvindo, colega advogado, segue uma estrutura. Tá? Essa estrutura ela se define entre conteúdos de topo, meio e fundo de funil. Joel, o que são os conteúdos de topo de funil? São conteúdos mais abertos, mais amplos, conteúdos que vão garantir que você abrace, de certa forma, a maior parte do público. Não vai ser o conteúdo que vai te converter mais, mas é o conteúdo que vai atrair mais. Anota isso aí, ó. Não é o conteúdo que converte mais, é o conteúdo que atrai mais, que retém mais as pessoas. Então, um exemplo aqui de conteúdo topo de funil. Quem tem direito à aposentadoria rural em 2025? É um conteúdo topo de funil, tá? Que demanda uma estrutura, uma headline aqui bem específica, tá bom? 5 doenças que dão direito ao BPC-Losa. Aqui você pode falar de fibromialgia, você pode falar de autismo, você pode falar doença de Parkinson, você pode falar doenças na coluna de maneira geral, enfim, diabetes, tá bom? Aqui é um conteúdo mais amplo. Só que você sabe, meu colega advogado, que não é necessariamente qualquer doença que dá direito ao benefício. Você sabe que é uma doença que incapacita a pessoa. Talvez a pessoa tenha uma diabetes, mas uma diabetes leve. Já outra pessoa tem uma diabetes, uma diabetes mais elevada. Uma pessoa tem uma fibromialgia leve, mas não é, mas no laudo médico dela não mostra claro exatamente que aquela fibromialgia, por exemplo, incapacita ela para o trabalho. Então, o que, é que você precisa entender aqui? Que esse tipo de conteúdo é simplesmente para reter mesmo a maior parte do público. A pessoa imaginar e dizer, cara, eu posso ter direito, eu sofro desse problema. Três coisas que o INSS nunca fala, mas você precisa saber. Aqui nós trabalhamos um conceito, pessoal. Vou até anotar aqui, ó, maravilhoso. Nós contra eles.
Anota essa frase que eu vou dizer para vocês. As pessoas farão qualquer coisa por aquelas que encorajem seus sonhos, diminuam o seu medo, justifiquem o seu fracasso, confirmem suas suspeitas e, principalmente, ajudem a tirar pedra nos seus inimigos. O Nós Contra Eles é um conteúdo maravilhoso. Por quê? Porque ele coloca o nós, literalmente, contra o INSS. O que significa? Que entre eu e você, entre eu e o cliente, tá, que está precisando, tem um ponto em comum. Ou seja, nós estamos contra o INSS. Entendeu? Então, o Nós Contra Eles é uma estratégia muito poderosa que coloca o INSS como um inimigo comum entre nós dois. Ou seja, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, é basicamente isso, tá bom? Esses são os conteúdos top de funil. São conteúdos que vão atrair a grande massa. Não necessariamente vai ter a maior qualificação possível, mas são indispensáveis para que a gente atraia esse público e qualifique ele, por exemplo, nos nossos stories ou com outros conteúdos que vão vir a seguir. Perfeito? É basicamente isso. Conteúdo meio de funil. Vou dar aqui um exemplo. 5 sinais de que o seu laudo médico não vai servir para nada na perícia do INSS. Pessoal, é o seguinte, o cara que já pegou um laudo médico, o cara que já tem um mínimo de instrução e está querendo, vamos supor, um BPC-LOAS, um auxílio-doença, ele já sabe o que é isso aqui. Ele já sabe o que é um laudo médico, minimamente, entendeu? Então, aqui é um conteúdo meio de funil, ou seja, um conteúdo para uma pessoa que já tem um nível de consciência, já sabe muitas vezes que precisa daquele produto, daquele serviço, mas ainda não está 100% convertida, tá bom? Ou então está ali procurando, eu vou no escritório X, ou no escritório Y, enfim, deixa eu ver se a tela está gravando direitinho. Está gravando perfeitamente. Perfeito, é basicamente isso, tá bom? Outro tipo de conteúdo que funciona muito bem. 3 erros que fazem o INSS negar o seu salário maternidade. Primeiramente, a moça já sabe o que é salário maternidade, então ela não está aqui, ó. Ela não está aqui. No topo de funil, às vezes a moça nem sabe o que é o salário maternidade. Ela pode ter ouvido falar que é alguma outra coisa, que é um benefício para as mães, mas ela não tem ideia. Ela não sabe nem quantas parcelas são de salário maternidade. É isso basicamente que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, esse tipo de conteúdo aqui vai fazer o quê? Vai fazer com que te aproxime mais da tua audiência, tá? E aqui você já vai começar a fazer um processo de conversão, fazendo um CTA. CTA, para você que não sabe, é o Call to Action, uma chamada para ação. É aquilo que você usa no final de um carrossel, no final do seu vídeo. Cara, se você tem dúvidas sobre isso, se você tem medo de que seu benefício seja renegado pelo INSS, manda uma mensagem aqui no meu direct, por exemplo. Lógico que você não pode fazer diretamente, mas, por exemplo, deixa sua dúvida aqui nos comentários. Isso você pode fazer. Isso a AB nenhuma pode te prejudicar, entendeu? Então, perfeito. Vamos lá aqui, ó. Pode ter 2 BPC-LOAs no mesmo grupo familiar, conteúdo topaço de funil. Eu diria que até fundo de funil esse conteúdo aqui. Tá bom? Por quê? Porque ele retrata diretamente que uma pessoa já tem um BPC, já foi convertida e, vamos supor, isso acontece muito. Às vezes a mãe tem 2 filhos autistas, ou tem uma pessoa que tem uma doença em específico e que dá direito ao BPC-LOAS, está todo mundo ali no mesmo cadastro único, tudo certinho, e ali do outro lado tem uma outra pessoa no mesmo grupo familiar que também necessita de um BPC-LOAS. A pergunta é, pode receber os dois? Não dá problema? Não vai cortar o Bolsa Família? São dúvidas muito comuns de clientes que estão aqui no meio do funil, tá bom? É basicamente isso, tá? Pessoal, assim, se essa aula está interessante aqui para você, se você está gostando desse conteúdo, se está relevante para você, deixa aqui nos comentários aqui a sua sugestão, entendeu? Comenta aqui, cara, que aula top, que aula bacana. Isso aí ajuda a me incentivar a trazer mais conteúdos como esse de maneira gratuita para você, tá bom? Fundo de funil. Benefício foi aprovado, mas o banco ainda não. Benefício foi aprovado, mas ainda não caiu no banco. E agora? É um cliente que, de certa forma, já passou pela experiência ali do teu produto. E aqui é o seguinte, você vai, de certa forma, transmitir autoridade, principalmente confiança nesse tipo de conteúdo. INSS negou meu pedido, e agora? Conteúdo fundo de funil. O cliente já passou por uma negativa do INSS, não recebeu ajuda, talvez o advogado pegou os documentos dele, colocou numa gaveta e ficou por isso mesmo, e aí ele está precisando de ajuda. Está precisando que você ou dê entrada com um novo pedido, ou entre na justiça aí com toda a estrutura que ele já tem. Beleza? Linha editorial. Joel, do que se trata a linha editorial? Vamos lá. Linha editorial, pessoal, nada mais é do que os temas de conteúdos que vão ser explorados dentro do teu perfil. Joel, o que significa isso, tá? Você vai definir. Existem clientes que trabalham, às vezes, com um tipo de benefício. Por exemplo, eu tenho um cliente meu aqui que só trabalha com salário maternidade. Já tem outros, especificamente aqui, que trabalham só com aposentadoria rural. Tem um cara que eu conheço que ele produz conteúdo na internet, doutor Conor. Um abraço, meu querido, se estiver assistindo essa aula, tá? Ele só trabalha com seguro-defeso, entendeu? O conteúdo dele é extremamente nichado. Joel, eu preciso trabalhar necessariamente com conteúdo nichado? Não.
Mas o que é que eu costumo dizer? O nicho te protege. Como assim, Joel? O nicho te protege. Porque quando você está trabalhando com um conteúdo específico, trazendo conteúdos ali relacionados àquele tema, você se torna um expert naquele tema. Se as pessoas te identificam como expert, então elas vão ter a tendência a confiar mais em você. Por exemplo, eu vou estar aqui, ó, para vocês que não conhecem, aqui é Pablo Marçal. Vamos lá. Eu estou trabalhando aqui com vocês, o meu conteúdo é voltado 100% para advogados previdenciaristas. Eu tenho um nicho aqui específico. Você está consumindo essa aula justamente porque esse conteúdo é relevante e interessante para você. Mas, se você trabalha com demais benefícios, eu recomendo que você selecione ali, para que você não fique muito perdido, no máximo 4 benefícios, né, 4 temas que você vai falar. Joel, salário maternidade, BPC Loas, aposentadoria rural e auxílio acidente, por exemplo, que é que você faz muito, não sei. Você vai definir. Por que eu recomendo isso? Para que você tenha um norte. Porque às vezes você não vai saber exatamente o que falar. Cara, hoje eu trago conteúdo de quê? Salário maternidade? Não sei. Não está definido isso. A linha editorial é justamente para te dar um norte, para você falar exatamente aquilo que eu ouvi. Perfeito? É basicamente isso, tá bom? Então, por exemplo, na minha linha editorial, eu trago conteúdos relacionados a tráfego para advogados previdenciaristas, eu trago conteúdos relacionados à produção de conteúdo na advocacia previdenciária. Eu trago diversos temas que trabalham, né, diretamente relacionado a, aos conteúdos voltados para o nicho previdenciário, tá bom? Esse é o meu público. É por isso que você está aqui assistindo essa aula até agora. Perfeito? Beleza. Vamos lá. O ouro, benchmarking. Pessoal, benchmarking é uma coisa que vocês precisam dominar de uma vez por todas, tá? Vocês vão sair aqui, se vocês não conseguiram dominar nada, cara, domina principalmente isso aqui, funil de conteúdo e benchmarking, porque, cara, isso aqui vai ser sensacional para você, tá? Vamos lá. Benchmarking nada mais é do que você pesquisar os perfis baseado na sua linha editorial. Meu querido, vamos lá. Deixa eu até ampliar aqui agora um pouco minha câmera para que você olhe diretamente no meu olho. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não precisa de nenhuma forma, tá? Não precisa de nenhuma forma criar um conteúdo totalmente novo, do zero, que as pessoas vão simplesmente, nossa, se apaixonar pelo teu conteúdo. Não. Você simplesmente precisa aprender a modelar do jeito certo os conteúdos que dão certo. Todo conteúdo, por exemplo, que eu posto no perfil do meu cliente, o Dr. Fabilson, todos eles são explorados baseados em outros clientes, na concorrência. Joel, mas isso não é ilegal? Não, cara, você simplesmente vai validar alguma coisa que uma pessoa já fez. É muito simples, isso é estratégico do ponto de vista. Como é que você vai elaborar do zero um roteiro que pode ser que dê muito bom, né? Às vezes, conforme vocês forem produzindo conteúdo, vocês vão ter o que a gente chama de feeling, né? Vocês vão ter mais facilidade para produzir conteúdo. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Por que você não pega um conteúdo que já deu certo para alguém e modela da maneira que você faz? Às vezes as pessoas vão seguir você simplesmente pelo simples fato de que você fala de um jeito que as pessoas gostam. Você fala de uma maneira diferente que qualquer outra. Você é diferente de qualquer outra pessoa. Ninguém vai falar igual a você. Ninguém vai explorar talvez algum ponto que você vai explorar no vídeo. Por exemplo, eu tenho muitos concorrentes que eu posso simplesmente pegar e trazer várias aulas aqui baseadas em alguns treinamentos que eles já me passaram. Mas, por exemplo, por que eu estou fazendo essa aula aqui completamente do zero? Porque aqui eu já sei exatamente o que eu quero falar para vocês, entendeu? Mas isso é feeling, isso é anos e anos de produção de conteúdo. Eu estou no mercado digital aí desde 2021. Já são 4 anos produzindo aí conteúdo, tá? Ou mais. Perfeito. Então, outros advogados previdenciaristas, aqui eu selecionei para vocês, lógico, não poderia deixar claro de citar o doutor Fabilson, o Iago Calado, a professora Jane, o professor Vitor, o professor Salomão do INSS. Todos esses perfis, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam ver, perfeito? Uma indicação de livro que eu vou trazer para vocês é Roube como um Artista. Por quê? Porque ele vai mostrar justamente como é que você explora um conteúdo sem copiar diretamente o conteúdo, tá bom? Então vamos lá, na prática, né? Que aqui ninguém tem enrolação. Eu quero mostrar para vocês como que se faz benchmarking de verdade, tá bom? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor aqui, por exemplo, ó, quando o benefício. Aqui eu estava pesquisando no meme, né? Quando o benefício cai na conta, vou trazer aqui um exemplo: salário maternidade. Pessoal, por que eu uso o TikTok para explorar esses tipos de conteúdo? Ó, já apareceu inclusive sugestões, ó. Salário maternidade e INSS. Pessoal, todos esses meios aqui de pesquisa, ó, eles servem inclusive como base para que vocês possam explorar novos conteúdos, tá bom? Vou colocar aqui, ó, salário maternidade. Está aqui um exemplo.
Olha esse vídeo aqui que deu Como conseguir o seu auxílio maternidade sem precisar da ajuda de ninguém. Hoje eu vou ensinar. Ó, aqui ela dá um conteúdo ao passo de funil, né? Como conseguir salário maternidade sem precisar da ajuda de ninguém. E aqui você pode até bater nessa tecla, né? Como assim você não precisa de ninguém para conseguir o salário maternidade? Tu tá achando que tu não vai perder o teu Bolsa Família se tu fizer uma contribuição da maneira errada? Não caia no golpe do auxílio maternidade. Me segue, salva esse vídeo que eu vou mostrar o jeito seguro para você conseguir o seu direito. Assim que seu filho nascer, você vai fazer o CPF dele. Através do número da certidão, você vai conseguir... Vou pegar aqui exatamente os conteúdos aqui. Gravidinho, ó, esse tipo de conteúdo aqui é top passo de funil, tá bom? Eu pegaria esse tipo de conteúdo aqui e modelar. Ó, sabe que com apenas um pagamento de R$ 166,98 para o INSS receber mais de 6 mil de salário maternidade. Aqui você pode fazer um carrossel explicando sobre a contribuição como facultativa, entendeu? Utilizando justamente isso. Pagando apenas esse valor, você pode receber mais de 6 mil reais do INSS de salário maternidade. Descubra como. Pá. E aí faz a estrutura do carrossel, tá bom? Vamos ver outros conteúdos aqui interessantes. Agora, é lei! Você, gestante, que trabalha de carteira assinada, tem o direito. Cara, a maneira como esse cara produz conteúdo é bem gozada, né? Mas, de certa forma, é uma forma como ele utiliza, né? De produção de conteúdo, né? Única e específica. Vamos pegar aqui outros temas, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Você está grávida e trabalha de carteira assinada, sabia que pode receber... Você está grávida, trabalha em carteira assinada, sabia que você pode ter direito a 2 salários maternidades? Um exemplo, né? Que está falando do duplo salário maternidade. Pessoal, o salário maternidade está em alta, tá? Vou trazer aqui outros conteúdos. Aposentadoria rural. O que mais é para vocês? 3 documentos que podem salvar a... Cara, olha esse conteúdo aqui. Pessoal, 3 documentos simples que podem salvar o seu tempo de trabalho de roça. Todo mundo que trabalha no previdenciário sabe que a maior dificuldade do previdenciarista é o quê? Qual é a maior dificuldade do previdenciarista? Início de prova material. Então, se você traz um conteúdo desse aqui explicando para o cliente diretamente, você se aproxima. Isso aqui já é um conteúdo meio de funil, tá bom? 3 documentos simples podem salvar o seu tempo de trabalho na roça, tá? É um estilo de conteúdo meio de funil, porque ele já está pegando ali diretamente o cliente que sabe alguma coisa relacionada à aposentadoria, né? Porque está precisando de tempo de trabalho na roça, entendeu? E aí você está aqui produzindo um conteúdo mostrando 3 documentos que podem salvar, que podem ser utilizados, tá? Aqui no caso aqui a gente tem o Cleiton, né? Cara, quem não conhece o Cleiton aí tá perdendo muita coisa. Ó. Foi aqui na internet. Poucos agricultores sabem, mas Muita gente da roça se aposenta sem nunca ter pago INSS. Conteúdo topaço de funil. Muita gente da roça se aposenta sem nunca ter pago o INSS. O que é que as pessoas acham, principalmente da roça, o segurado especial acha que precisa? Ele acha que ele precisa contribuir para ele poder ter direito. Não, não tem nada a ver. Ah, doutor, mas eu não pago sindicato, como é que eu vou me aposentar e tal? E não precisa. Às vezes a pessoa tem documento de terra, tem a CAF, ou, por exemplo, tem outros inícios de prova material que vão servir para poder produzir, tá bom? Pessoal, todos esses conteúdos aqui eu vou deixar aqui para vocês, inclusive esses aqui que eu peguei, tá bom? Perfeito? Ferramentas que te ajudam na adaptação do conteúdo. ChatGPT, tá? Eu quero gravar uma aula específica só trazendo sobre ChatGPT. Se você gosta dessa ideia, se você acha essa ideia interessante, comenta aqui nos comentários. Traz a aula de ChatGPT, Joel. Como adaptar conteúdo através do ChatGPT. Como produzir conteúdo no previdenciário usando o ChatGPT. Eu vou trazer para vocês, tá bom? Baixador de vídeos, tá? Porque eu utilizo uma estratégia, tá bom? Que transcreve o conteúdo e eu utilizo o ChatGPT para remodelar ele. E aí eu faço algumas adaptações eu mesmo no meu crivo mental. Perfeito? É basicamente isso, tá bom? E por último, tá? Que vocês precisam entender é calendário editorial, que nada mais é que organizar os conteúdos, fazer a divisão de conteúdos. Vou mostrar aqui um exemplo como eu organizo o calendário editorial do meu cliente. Tá bom? Pessoal, aqui eu tenho todo o conteúdo da semana que eu vou produzir, tá bom? Esses aqui que estão amarelinho significa que eu ainda não produzi. Esses que estão em verde e azul significa que produzi e programei, tá bom? Por que que isso é importante, pessoal? Tá? Porque isso aqui vai fazer com que você tenha organização. O meu cliente, a gente trabalha 2 conteúdos por dia no perfil. Por isso que a gente tem crescido bastante, né? Se você não conhece, ó, é aqui o Dr. Fabilson Portela, tá? Esse aqui é o conteúdo dele, inclusive saiu um agora, conteúdos top demais para que a gente possa produzir, beleza? Olha só, tem toda essa estrutura aqui, ó, tá bom? Então aqui a gente vai colocando
todos os conteúdos que precisam ser produzidos no decorrer da semana, tá? Por exemplo, aqui tem o corte de audiência concentrada, tem a perícia do INSS, tem esse outro aqui, que é um outro corte de audiência concentrado, que vai ser um carrossel, tem um estático motivacional, todos esses conteúdos. Por que eu faço isso? Porque aqui eu consigo me organizar, aqui eu consigo saber exatamente o que é que eu vou produzir no decorrer da semana, tá bom? E é isso que vocês precisam. Pessoal, eu finalizo a aula por aqui, tá? Se você gostou desse conteúdo, cara, dá teu like, comenta, compartilha, manda esse vídeo, cara. Cara, isso aqui deveria ser... Você simplesmente deveria mandar esse vídeo para todos os seus colegas previdenciaristas para que eles possam analisar isso aqui, porque isso aqui é ouro, cara, tá bom? Então eu agradeço demais se você fizer isso, isso me motiva, isso me ajuda a estar trazendo conteúdos aqui para vocês, tá bom? De maneira 100% de graça, gratuita. Se você quer um acompanhamento mais personalizado comigo, vou deixar o meu número pessoal aqui para que você possa entrar em contato. E se você quer fazer parte de algum dos meus treinamentos, eu vou deixar aqui o nosso link, tá bom? Do grupo de espera, tá? Para você entrar enquanto eu estou estruturando tudo, deixando tudo bem organizadinho, bem bonitinho para você. A grade e a estrutura já está toda montada, tá bom? Pessoal, é isso. Tamo junto. Muito obrigado até o momento pela sua atenção. Vamos para cima.